Editado em pleno Estado Novo, o Código de Processo Penal brasileiro foi inspirado no seu congênere italiano, escrito pelo fascismo na década de 30. Por isso, o Congresso Nacional vem discutindo um novo código, que garanta ao mesmo tempo que o Estado consiga ser mais eficiente ao punir, mas que os direitos do cidadão não sejam violados. O que parece simples de dizer tem se mostrado bastante complexo. Na prática, trata-se de criar regras que consigam dar conta dos problemas de uma sociedade minada pela corrupção e pela violência e garantir que os direitos e liberdades fundamentais sejam respeitados nesse processo. Mas será que há contradição nesses objetivos? É em busca dessas respostas que o Ponto de Vista está fazendo essa série sobre o novo CPP e as novidades da justiça brasileira. Na edição de hoje, nós entrevistamos o procurador Vladimir Aras. Nascido em Salvador, Aras é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, professor assistente de Processo Penal na Universidade Federal da Bahia, procurador regional da República, secretário de Cooperação Jurídica Internacional da PGR, entre outras atividades. Procurador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar com um problema. A sociedade hoje clama pelo fim da impunidade. E isso tem se traduzido por um clamor por aumento de pena, aumento de prisões e mais celeridade nos processos. Por outro lado, quando a gente acompanha as discussões dos juristas, as críticas ao Código Antigo é que ele é um código extremamente autoritário, que não garante os direitos fundamentais. Tem como a gente conciliar essas duas intenções? Tem sim, outros países já venceram esse desafio. O nosso código é um código realmente defasado, é um código que tem uma influência autoritária, reconhecida por grande parte da doutrina, mas é preciso ver também que o Código Penal não é a solução para a criminalidade no Brasil. Tem novas penas, novos crimes. A solução está mesmo no Código de Processo Penal, em trabalhar a legislação processual penal de modo a que ela seja consentânea com a Constituição, com os tratados internacionais e que possa atender a dois pressupostos. Um pressuposto de garantia dos direitos de pessoas investigadas ou acusadas de um crime, de um lado, e do outro lado, os direitos das vítimas, das pessoas que tiveram seus direitos lesados, perderam sua vida, sua integridade física, seu patrimônio e que também merecem a atenção do legislador na medida em que a Constituição exige a defesa dos direitos, tanto do acusado quanto das vítimas. Um dos problemas que é apontado aqui na discussão do Código de Processo Penal é a questão do inquérito penal, a questão da investigação criminal. Existe uma baixíssima eficiência da polícia. Como é que isso se reflete no Código e como é que isso pode ser mudado? Nós trabalhamos ainda com o modelo cartorial burocrático que resulta das experiências brasileiras ainda do século XIX. Se nós olharmos o inquérito policial como ele é hoje, na verdade nós estaremos olhando para como ele era no final do século XIX, a partir de 1870. Muitos papéis, pouca ciência, pouca tecnologia, pouco uso das ciências forenses, que são extremamente importantes na investigação criminal moderna, e uma concentração demasiada numa atividade cartorial, de acúmulo de certidões, de juntada de papéis, sem que haja o foco num procedimento mais concentrado, mais simplificado, que se volte para prestar informações imediatas e concisas para que o Ministério Público possa produzir a acusação em juízo e que, a partir daí, se estabeleça o direito de defesa. A densificação das provas deve se produzir na fase do processo penal e não necessariamente na fase da investigação criminal, que no Brasil tradicionalmente tem demorado meses, às vezes anos. Inquéritos ou investigações criminais, outras que nunca acabam, e isso repercute depois na fase processual com a incidência de prescrição, um dos temas que já foi resolvido por reformas anteriores, mas que acaba ainda influenciando na ineficácia do nosso processo penal, porque quanto mais demora a investigação criminal, menos êxito probatório é possível, porque as provas também vão desaparecendo, as testemunhas morrem, os documentos se desintegram e, no final das contas, quem fica à mercê de uma situação de impunidade é a vítima, os familiares, a sociedade como um todo, e, por outro lado, o acusado que também enfrenta um processo caótico, às vezes submetido a medidas cautelares, notadamente prisionais,
que não se justificam naquele momento e que passam a não se justificar também a partir do instante em que o processo demora demais. Uma das novidades trazida por esse projeto é a criação do juiz de garantias. Como é que o senhor vê e como é que funciona isso? O juiz de garantias é extremamente importante. Eu sou professor de processo penal há quase 2 décadas e eu tenho visto na doutrina, no direito comparado à doutrina estrangeira, o incômodo que professores, escritores estrangeiros têm quando analisam o nosso modelo de processo penal, em que o juiz da investigação criminal, aquele que não conduz a investigação, mas que a controla, que defere ou indefere os pedidos do Ministério Público e, quando possível, da polícia, é o mesmo juiz que cuida do julgamento na fase seguinte, após a acusação formalizada pelo Ministério Público. Esse modelo ele é um modelo que não está em conformidade com as convenções internacionais de direitos humanos e já foi abandonado em vários países. Seria ideal que ele fosse adotado no Brasil. A grande preocupação que se tem é com o aspecto orçamentário, que se o Poder Judiciário seria capaz de criar essas estruturas. Mas este problema é um problema para além da legislação processual penal. O importante é que a legislação processual penal, o novo CPP, tenha uma conformidade constitucional, uma conformidade com as convenções, para que nós não tenhamos violação de direitos e que o sistema funcione de uma forma mais fluida. Quando o Congresso discutiu o Código de Processo Civil, havia uma grande expectativa que houvesse uma redução no número de recursos. Porque os recursos no Brasil, pelo que as pessoas dizem, é que os recursos se sucedem e o processo nunca chega ao fim. Como é que o senhor vê essa questão? É necessário, no caso do processo penal, é necessário reduzir os recursos? Existem recursos demais? O que nós temos é um certo abuso do sistema recursal, na medida em que há oportunidade demais quando se recorre demais. E essas oportunidades têm a ver com aspectos da legislação prescricional brasileira. A existência de regras mais frouxas de prescrição estimula que as partes, e nesse ponto específico, a defesa criminal, recorra mais e procure protelar mais o encerramento dos julgamentos, usando embargos de declaração ou, eventualmente, mesmo habeas corpus. Isso, de certo modo, se reduziu nos últimos anos, na medida em que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a possibilidade de execução penal provisória a partir do duplo grau de jurisdição, a partir do momento em que a decisão está confirmada por um tribunal de apelação, que seja um tribunal de justiça ou um tribunal regional federal ou um tribunal regional eleitoral. Isso é importante porque desestimula o recurso meramente protelatório, porque uma vez que o indivíduo já estará submetido à execução penal, não adiantará muito protelar o momento dessa execução penal, muito embora ainda haja o risco prescricional embutido nessa lógica processual. Por outro lado, há a necessidade efetivamente de permitir que os juízes tenham mais liberdade para restringir recursos que tenham esse cunho nitidamente protelatório, sem que, por outro lado, haja violação do direito do acusado ou já da pessoa condenada de pedir revisões dos julgamentos a instâncias superiores, até porque, do ponto de vista do duplo grau, essa é uma garantia mínima que está prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos e também no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Essa questão da prisão depois da confirmação em segundo grau, essa questão está sendo rediscutida dentro da discussão do Código de Processo Penal aqui dentro do Congresso. E recentemente o ministro Barroso, numa palestra, ele lembrou que o STF tem um baixíssimo índice de revisão de condenações. É de 1%, menos de 2%, o STJ é de 10%, mas mesmo assim de detalhes ele nunca chega a rever completamente a sentença. Como é que o senhor vê essa questão? É importante Essas estatísticas são verdadeiras, os índices, tanto no STJ quanto no STF, são baixíssimos, e a razão é fácil de entender, porque esses tribunais não são tribunais que reexaminam provas. Eles apenas reconsideram a aplicação da lei federal, no caso do STJ, do direito infraconstitucional, e no caso do STF, a aplicação das próprias normas constitucionais ou quando há um ferimento a uma questão constitucional.
Os tribunais que reexaminam provas, ou seja, que podem decidir se alguém é culpado ou inocente, são os órgãos de primeira instância e os tribunais de apelação, que são esses que eu mencionei, os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Então, quando se ultrapassa essa fase que nós chamamos de instâncias ordinárias, é muito difícil que num recurso especial ou num recurso extraordinário, que vai para o Supremo Tribunal Federal, haja a mudança do sentido do julgamento, de culpado para inocente ou de inocente para culpado. O que normalmente acontece é o reconhecimento de nulidades ou de infrações constitucionais, que por isso mesmo não impedem, porque não dizem respeito ao sentido do julgamento culpado ou inocente, não impedem que haja a execução já daquela pena no momento em que se esgota a instância ordinária, enquanto se espera esse julgamento nas instâncias especial ou na instância extraordinária. Então é muito compreensível que assim seja, e é por isso que em outras jurisdições, em outros estados soberanos, igualmente democráticos, seja possível fazer a mesma coisa, cumprir a pena depois do duplo grau. É importante que o CPP sedimente essa jurisprudência do Supremo. O senhor acha que isso pode acelerar o processo? Sem dúvida, acelera e desestimula recursos protelatórios e, por outro lado, uma vez que assegura o duplo grau, assegura o direito do acusado em ter uma revisão completa, a revisão é completa na instância recursal, nos tribunais de apelação, se analisa tanto o fato quanto a norma infraconstitucional e a norma constitucional. Então, se há um reexame completo. Então, o acusado tem o direito a esse reexame completo e, a partir daí, já se pode executar a pena. Por outro lado, quando isso acontece, a vítima e a sociedade, a vítima sobrevivente, se for o caso, a família da vítima que perdeu a vida, e a sociedade como um todo tem o direito também que o sistema de justiça criminal funcione e seja eficiente. O direito à razoável duração do processo é um direito do acusado, é um direito da sociedade, e é importante que o judiciário funcione para que os critérios de crença, de credibilidade na justiça, influenciem as pessoas a não cometerem crimes ou cometerem menos crimes. E se assim não for, se o judiciário não funcionar, é natural que as pessoas se vejam encorajadas a cometer mais crimes e aí nós estaremos numa situação de calamidade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com a nossa conversa com o procurador Vladimir Aras sobre o novo Código de Processo Penal. Ponto de Vista está de volta. Hoje nós estamos conversando com o Procurador da República, Vladimir Aras, sobre as mudanças no Código de Processo Penal. O programa faz parte da série sobre o novo CPP e as inovações na justiça brasileira. Procurador, a gente estava falando sobre o fim da impunidade. O Brasil tem mais de 600 mil presos. Como é que a gente concilia essa questão da sociedade clamar pelo fim da impunidade, pela necessidade de prender muita gente, mas a gente tem cadeias cheias, quer dizer, precisa prender, precisa tirar da cadeia. Como é que se resolve essa questão? O Brasil prende muito mal, há muitas pessoas que deveriam estar soltas, que a legislação permite um certo exagero, tanto no que diz respeito ao prazo quanto às condições das prisões, mas é preciso observar também que o Brasil é um país extremamente violento. Nós temos uma cifra anual de mais de 56, 57 mil, quase 60 mil mortos por ano em virtude de crimes violentos. E isto é um problema à parte, o que mostra que, se de um lado há muita gente que deveria ter sido solta já, por já ter cumprido sua pena, ou porque jamais devesse ter sido preso preventivamente, por outro lado há um grande contingente de pessoas violentas que deveriam estar também presas. Então é uma conciliação difícil de fazer, que o novo código pode trazer elementos que facilitem a conciliação dessas duas realidades. Por outro lado, nós temos um sistema prisional também muito ruim. Então, se olharmos assim o panorama do processo penal brasileiro, desde o momento do fato até o momento da execução penal, ou seja, desde o dia do crime até o dia do cumprimento da pena daqueles que venham a ser condenados,
nós só temos lamentos a fazer, lamentos do ponto de vista da ineficiência da investigação, da ineficiência do processo, das dificuldades, das agruras pelas quais passa o acusado, quando vai para algumas masmorras que nós temos no sistema prisional brasileiro, mas também, por outro lado, a situação das vítimas, que são muitas vezes relegadas pelo sistema de justiça criminal, cujos direitos são escassamente protegidos e que, às vezes, enfrentam situações bastante terríveis, porque vem a impunidade dos seus algozes e acabam à mercê de condutas criminosas repetidas em algumas comunidades, vivendo à mercê de organizações violentas e que transformam a vida dessas pessoas, dessas comunidades, no inferno. Nesse sentido, tem algumas medidas que estão tentando afastar a questão da prisão ou até desse processo alongado que o senhor tem criticado, que o processo demora muito. O novo Código está trazendo uma proposta de processo sumário, né, acordos entre o MP. O que o senhor acha desses processos que podem encurtar? Quais os processos que o senhor acha que medidas que podem ser tomadas para diminuir esse tempo do processo e também para não sobrecarregar o sistema penal? Nós estamos aí no reino das saídas abreviadas e do princípio da oportunidade. O Código de Processo Penal brasileiro, a doutrina brasileira processual penal, sempre tendeu a achar que nós deveríamos adotar um modelo de obrigatoriedade, de indisponibilidade absoluta da ação penal, uma vez cometido o crime, todo e qualquer crime, toda e qualquer infração penal deve ser levada a julgamento. Em um segundo momento, uma vez iniciada a ação penal, essa ação penal tem que ir até o final, até o julgamento, mesmo que algum motivo torne essa persecução criminal inútil ou descartável. Então, nós precisamos passar para um novo modelo, um modelo que a Constituição Federal de 1988 tolera, que é o modelo negocial. Em 1995, o Congresso Nacional aprovou a Lei dos Juizados Especiais Criminais, que introduziu um primeiro elemento de consenso no processo penal brasileiro, que foi a possibilidade de o Ministério Público e a Defesa ajustarem na transação penal a aplicação de medidas não prisionais, não privativas de liberdade, quando se trate de infrações penais de menor potencial ofensivo, que são as contravenções penais e aqueles crimes cuja pena não passa de 2 anos. Então, um primeiro momento em 95, há mais de 20 anos, em que se estabeleceu uma alternativa ao modelo tradicional de justiça criminal conflituosa, que exigia um julgamento tradicional. Essa mesma lei trouxe a possibilidade de acordos entre o Ministério Público e a Defesa, que são denominadas as suspensões condicionais do processo, para crimes cuja pena mínima não seja superior a 1 ano. Nessas duas situações, o consenso diminui o ingresso de casos ou a continuidade de casos no sistema processual. E um terceiro modo de resolver essas questões, de diminuir o incremento das medidas cautelares, notadamente das prisões preventivas, é diminuir o tempo do processo. E como se diminui o tempo do processo? Diminuindo o tempo do processo, naturalmente nós diminuiremos o tempo das prisões preventivas, porque uma vez a pessoa condenada, essa prisão já não será preventiva, será uma prisão definitiva, ou uma pena alternativa. E uma vez absolvida, uma absolvição também mais rápida, aquele indivíduo que eventualmente estivesse preso, ele será liberado mais rapidamente. Essa proposta que veio do Senado é que nos crimes que tivessem penas até 8 anos, o MP e a defesa pudessem fazer um acordo, a pessoa confessa e se aplica a pena mínima. Mas a crítica que foi, isso afasta a figura do juiz, o MP não teria autoridade para aplicar uma pena. O senhor acha que que procede essa questão? Essa observação, essa objeção que eu ouvi em outro contexto também em relação a uma resolução que foi aprovada recentemente pelo Conselho Nacional do Ministério Público, resolução 181, ela tem um pouco uma carga preconceituosa contra o Ministério Público, porque não é o Ministério Público que impõe pena alguma. Não há, primeiro, uma deliberação unilateral do Ministério Público, por outro lado, sequer há uma imposição. O que há um consenso entre as partes, entre o Ministério Público e a Defesa, portanto, são as partes que negociam uma solução e a submetem ao Judiciário. O Judiciário não é excluído. E isso é curioso porque essa mesma crítica não se ouve em relação às práticas restaurativas, em que exatamente uma solução mediada ou negociada fora do sistema tradicional de justiça e que depois é submetida ao juiz. Então, o juiz nunca é excluído da aferição da legalidade do acordo e participa deste acordo no momento em que o homologa e verifica a sua
harmonia com o interesse público e com a realidade probatória. Então, o papel do juiz é essencial para o controle como um terceiro imparcial, mas, obviamente, o juiz não participa da negociação e nem deve participar, porque senão ele está deixando seu papel de terceiro imparcial e se tornando parte acusadora, e a parte acusadora é o Ministério Público. Tampouco deve fazer, às vezes, da defesa, porque para a defesa já existem os advogados e a Defensoria Pública. Então, em nada esse modelo negocial interfere na soberania do Poder Judiciário e na afastabilidade do controle judiciário. Esse controle judiciário é exigível, é necessário e é recomendado quando nós olhamos para o direito comparado. Por exemplo, existe um precedente de 2014 da Corte Europeia de Direitos Humanos, exatamente no contexto dos acordos penais. É um caso que veio da República da Geórgia, a antiga República Soviética da Geórgia, hoje já é um país independente, em que um casal de autoridades locais foi acusada de um crime de corrupção e fez um ajuste penal naquele país. Mas depois se arrependeu do acordo que fez, o casal se arrependeu e questionou isso perante a Corte Europeia de Direitos Humanos, que fica em Estrasburgo. A Corte entendeu que, uma vez havendo voluntariedade, a expressão livre da vontade do acordante. Número 2, a presença da defesa técnica. E número 3, o controle judicial, aquele acordo feito entre o Ministério Público daquele país e os acusados era plenamente válido e não afrontava a Convenção Europeia de Direitos Humanos, não havendo nenhuma violação a preceitos fundamentais do processo penal. Transplantando isso para a nossa realidade, nós temos isso desde os anos 1995, quando foi introduzida a já mencionada o consenso penal nos juizados especiais para a transação penal e o consenso penal para a suspensão condicional do processo. Ambos são acordos entre o Ministério Público e a Defesa com ajuste de pena ou de condições, como no caso da suspensão condicional do processo, submetidos depois ao juiz para homologação. Não há de nenhum modo no acordo penal uma invasão de competência do juiz, nem a exclusão do juiz do processo penal. O senhor citou a questão das prisões preventivas. Um dos subrelatores, o deputado Paulo Teixeira, ele acha que é preciso regulamentar muito claramente as prisões preventivas, que há um abuso no Brasil. A gente no Brasil tem 1/3 dos 600 mil presos, que são presos provisórios, que ainda não foram julgados, alguns nem com a acusação definida. E na questão, o senhor falou das audiências de custódia, segundo o nosso entrevistado aqui, quando a gente discutiu esse assunto, ele falou que o que se constatou é que os juízes, ao invés de usarem as cautelares e liberarem mais números de presos, eles aplicaram as cautelares a quem já ia ficar livre, mas não diminuíram as prisões. O senhor acha que o brasileiro tem o direito brasileiro prende? Ele se sente mais seguro? Eles acham que protegem mais a sociedade prendendo? Bom, vamos começar pela questão das estatísticas. Os brasileiros não somos bons em estatísticas, né? E quando nós falamos de estatísticas, as estatísticas podem ser, muitas vezes, utilizadas para defender diferentes pontos de vista. Por exemplo, o que é que nós chamamos de prisão preventiva no Brasil? Prisão preventiva é aquela em que a pessoa realmente não foi julgada ou aquela em que a pessoa já foi julgada pela primeira instância, pela segunda instância, e o recurso ainda está perdido em alguma dessas inúmeras possibilidades recursais que o nosso sistema prevê nas instâncias superiores aqui em Brasília. Então, há uma diferença bastante importante quando nós examinamos a prisão, como usando a sigla em inglês, Pre-Trial Detention, PTD, que é a prisão antes do julgamento, efetivo julgamento, ou seja, antes da pessoa ser julgada pelo crime e considerada culpada, e a prisão que se estabelece quando a pessoa nunca foi julgada por nada, nem pela primeira instância, nem pela segunda instância. Então, essa estatística ela deve ser modulada de acordo com essa realidade, o que é a prisão preventiva de fato. Então, a gente já reduziria bastante o número de presos considerados cautelares preventivos. Por outro lado, em alguns casos,
problemas setoriais, mas nós não podemos examinar todo o sistema a partir de problemas particulares, né? Nós precisamos olhar o sistema como um todo. Se há um excesso ou erros, equívocos, em certos momentos do excesso do uso da prisão preventiva, por outro lado, há muitas pessoas que cometem crimes e deveriam estar presas e não estão. Tá? Que cometem crimes violentos. Eu, particularmente, como professor e como membro do Ministério Público, eu sou favorável à prisão preventiva apenas no tocante a crimes violentos ou crimes reiterados ou para a situação em que o indivíduo, mesmo não tendo cometido um crime violento, seja um estuprador em série ou um homicida em série, esse indivíduo esteja destruindo provas, ameaçando testemunhas ou tenha fugido. Ou tenha escondido o patrimônio para se valer desse patrimônio numa reciclagem patrimonial após a liberação pela justiça. Fora dessas hipóteses, a prisão deve poder ser revista pelos órgãos superiores, mas se os tribunais superiores estão mantendo essas prisões, evidentemente nós não podemos dizer que houve abuso apenas porque eu não concordo com elas, né? O fato de eu não concordar com as prisões não significa que elas estão erradas, uma vez que elas já tenham passado por todos os cheques e choques propiciados pelo sistema recursal que nós temos hoje, que permite recursos e permite habeas corpus levados a todas as instâncias. Eu não queria deixar de terminar esse programa sem... O senhor tem uma experiência de atuação na área internacional. O que esse código deve melhorar? O que ele pode trazer de novo? Nós temos uma grande expectativa de que o código traga regras sobre cooperação internacional moderna, a possibilidade de cooperação direta em zonas de fronteira. Nós temos uma fronteira extensa, um problema de segurança pública muito significativo nas nossas fronteiras com os nossos vizinhos e, no entanto, o sistema de cooperação entre o Brasil e o Paraguai, o Brasil e o Uruguai, o Brasil e a Colômbia, o Brasil e a França, a Guiana Francesa ao norte, é uma cooperação que é feita num modelo que depende das capitais, não é um modelo que permite a integração entre as comunidades vizinhas, e isso demora, isso permite a perda de provas, a fuga de criminosos, impede o nosso modelo, a interação entre as polícias, a integração dos modelos de inteligência, a integração dos ministérios públicos na fronteira. Esse é um aspecto. A criação de equipes conjuntas de investigação para casos complexos, como os grandes esquemas transnacionais de narcotráfico, os grandes esquemas transnacionais de tráfico de pessoas, demandam que as polícias dos diferentes países e os ministérios públicos desses países possam formar equipes conjuntas para a investigação simultânea desses casos nas jurisdições de interesse. E um outro aspecto é a cooperação direta em casos de urgência. É preciso que o Código preveja regras para que nós não dependamos dos intermediários, que são normalmente as autoridades centrais, ou a Procuradoria-Geral da República em 2 tratados, ou o Ministério da Justiça em uma série desses tratados penais, quando há urgência. Quando há urgência, a prova deve poder transitar diretamente, validamente, entre órgãos específicos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal com seus congêneres no exterior, para uma posterior validação processual no momento em que a urgência cessar. Muito obrigada. O Ponto de Vista termina aqui. Hoje nós conversamos com o Procurador da República, Vladimir Aras. Você pode rever este ou os outros programas da série sobre o novo Código de Processo Penal e as novidades da Justiça Brasileira na nossa página e também no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.